E olha, hoje estamos falando agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de um assunto bem sério. O Dia Mundial da Voz é comemorado sábado, dia 16 de abril. O objetivo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia é promover a conscientização da população sobre a importância da voz humana para promover a saúde e também a importância de identificar os sinais e também sintomas que forneçam diagnóstico precoce de doenças. Ao vivo, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral a fonoaudióloga Vanessa Goss, que chegou aqui bem cedinho para participar desse momento com a gente, também trazer esse alerta. Seja bem-vinda na hora do cafezinho da manhã. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos os telespectadores. Eu quero agradecer o convite e é uma enorme satisfação falar sobre esse tema tão importante que é a voz. Fala um pouquinho pra gente sobre esse instrumento de comunicação. Então, na verdade, o dia 16 de abril foi um dia criado no Brasil e que hoje ele é comemorado mundialmente, que tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a importância da voz, dos cuidados com a voz. E esse ano, Tamires, o tema, desse movimento, ele traz a voz como uma inclusão social, onde a gente, através da nossa voz, podemos conquistar espaços e valores dentro da sociedade. Então, a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente emprega a nossa voz, também ajuda nesse processo de inclusão. Exatamente. A voz é muito mais do que a produção de um som. A voz, ela é um espaço onde a gente pode ter conquistas. Então, a gente utilizar a nossa voz não somente pensando na qualidade, mas sim como instrumento dentro da nossa sociedade. Então, cuidar da nossa voz é algo de extrema importância. E a Vanessa falou agora há pouco sobre cuidados. Quais são os hábitos que nós devemos incluir na rotina de cuidados para que a gente consiga manter a saúde da nossa voz e prevenir diversas doenças ao longo da vida? Exatamente. A gente tem algumas rotinas que são simples e que todo mundo pode seguir, que vai sim promover uma produção de uma voz saudável. Como, por exemplo, alimentar-se bem, uma alimentação saudável, leve, beber muita água. A água é um dos componentes mais importantes para manter a nossa voz saudável e saber utilizar a nossa voz, Tamires. Tem gente que grita, fala alto, usa a voz em grandes demandas, sem um bom preparo, isso não é legal. Então, é seguir essas dicas e vai sim ter uma voz saudável. E agora você falou sobre o hábito de gritar, de falar alto, empregar a voz de uma maneira não tão legal. Falando agora em rouquidão, Sim. É comum, vez ou outra, as pessoas terem rouquidão, mas a partir de que momento essa rouquidão ela pode ser grave? E como evitar isso? Eu costumo dizer, Tamires, que rouquidão nunca é normal. Às vezes eu encontro, por exemplo, professores que falam: eu dei aula aos 3 turnos, eu estou rouco, é normal porque eu usei muito a voz. Não é. A rouquidão sempre vai ser um sinal de que sua voz está reclamando de que algo está acontecendo. Então, apareceu uma rouquidão, tem que levar a sério e precisa entender o porquê dessa rouquidão. E aí a importância de procurar um especialista, que é o otorrino, médico especialista na área, e o fonoaudiólogo. Para fazer esse trabalho e identificar, sobretudo, a causa. Exatamente. O que está causando essa rouquidão, já que não é normal, como disse a fonoaudióloga agora? Exatamente. E cabe ressaltar que tem algumas doenças que trazem como sintomas iniciais a rouquidão. Era justamente isso que eu iria perguntar. Existem algumas doenças que têm como sintoma principal a rouquidão e às vezes você não sabe que aquela rouquidão está sendo causada por aquela doença que começa a surgir no organismo, né? Sim, muitas doenças neurológicas importantes, como o Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, o próprio câncer de laringe traz como sintoma rouquidão. E aquela rouquidão que apareceu do nada e persiste. Então, é muito importante toda a sociedade estar ciente disso e procurar entender o porquê dessa rouquidão. Se diagnosticada precocemente, por exemplo, um câncer de laringe, fica mais fácil reverter? Com certeza. A medicina hoje ela está muito avançada. Eu conheço vários casos que sim, houve o diagnóstico precoce, a intervenção adequada e o indivíduo conseguiu seguir sua vida tranquilamente. Em relação ao aquecimento da voz, A população em geral não costuma ouvir essa expressão, mas aquecimento e desaquecimento da voz,
Que procedimentos são esses e em quais situações ele deve ser aplicado? O aquecimento e o desaquecimento da voz, Tamires, nada mais é do que um preparo que a gente promove para as estruturas da voz naqueles casos em que aquele indivíduo vai utilizar a sua voz em grande demanda. Eu costumo comparar o aquecimento da voz com o aquecimento dos atletas. O jogador de futebol, ele sempre entra no campo aquecido. Para quê? Para a musculatura dele estar preparada para aquela grande demanda. Assim deve ser com os profissionais da voz, né? Professores, vocês, comunicadores. Então a gente precisa preparar a nossa voz para essas grandes demandas, que aí entra um conjunto de exercícios prescritos pela fonoaudiologia de forma individualizada para aquecer e desaquecer essa voz. E aí esses exercícios e esses acompanhamentos fazem toda a diferença, com certeza. A gente quer agradecer a sua presença, a sua participação aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã, TV dos Sergipanos, e gostaria que você ficasse à vontade para as suas últimas orientações, já que dia 16 de abril é sábado e esse dia é tão importante, principalmente para quem usa a voz no âmbito profissional. Exatamente. A ideia que eu quero deixar, a mensagem, Tamires, é sobre o tema desse ano, né? A sua voz tem um poder social, não entenda a sua voz como algo, simplesmente a produção de um som. Não, use a sua voz ao seu favor e tenha atenção à sua voz. Se você está sentindo alguma alteração, alguma dificuldade fora do normal, fora da sua rotina, procure um especialista, que mais uma vez eu reforço, é um médico otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo. Ai, que maravilha. Então, estão dadas as orientações, importante que esse dia não passe em branco. Como eu disse, essas orientações e toda a precaução, a conscientização em relação aos sintomas previnem doenças e mantém a saúde da sua voz ao longo da vida. Vanessa Góes, fonoaudióloga, quero agradecer. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço. Até a próxima.